Vamos então agora já aproveitar para usar, definir uma coisa que é falar que o espaço ele é contrátil. Isso basicamente quer dizer que você pode reduzir o espaço a um ponto só em algum sentido. O sentido é fazer a função identidade ser deformada para a função constante igual a um ponto. Tá? Então essa é a definição, na verdade. Então vamos colocar aqui a definição formal. Na verdade, ela já vai dar, já tem uma equivalência a ela que eu já comento rapidinho. Então a gente vai falar que o espaço X ele é contrátil se você pegar a função identidade de x, aqui eu vou ter que usar isso aqui várias vezes hoje, então é melhor já marcar, né? Então isso aqui é a função identidade, tá? Ela leva x em x. Então sempre que eu marcar assim, x em x, se ela é homotópica a alguma função constante. Certo, ela tem que ser homotópica a uma função que sai de x em x, então você pega um x0 qualquer, então pega a função que leva qualquer x nesse x0. Aí imagina, então, você vai definir que o espaço é contrátil se você consegue fazer essa deformação. Vai para essa função constante. Aí a primeira coisa que você pode perguntar é: faz diferença qual função constante você pegou? A resposta é não, é equivalente. Do tipo, se ela é homotópica a uma função constante, ela é homotópica a qualquer outra função constante. Tá, isso é um exercício, não é difícil. Tá lá para vocês verem depois, tá bom? Então qual é esse C, qual é essa constante aí? A gente não vai se preocupar muito. A outra coisa que vai ser bastante útil para a gente fazer o seguinte: quando você pegar uma função, sei lá, f, que sai do x e chega no x, e ela é f de x é igual a um c para todo x, né, do tipo da função constante igual a essa czinho aqui, a gente vai denotar essa função como sendo c. É um abuso de notação, mas é isso aí, tipo, tá bom? Então isso aqui, pense isso aqui como sendo também a função constante, tá? Igual a quem? Ao próprio Czinho, né? Então quando aparecer um elemento do seu conjunto, um elemento do seu espaço x como sendo uma função, o que a gente está se referindo é a função constante igual a esse c, meio como às vezes você faz em álgebra linear, que se chama função nula de zero ou alguma coisa do tipo. Tudo bem? Um resultado que a gente fez no vídeo passado era que se você pega qualquer função saindo de qualquer lugar e chegando num conjunto convexo no Rn, essas duas funções são homotópicas entre si. Bom, então se você pegar qualquer função saindo desse seu conjunto convexo nele mesmo, em particular a identidade e uma função constante, elas são homotópicas, então isso aí a gente já tirou que qualquer A contido no Rn é, é contrátil. Certo? Resultado direto do resultado, consequência direta do resultado que a gente fez da última vez. Tá bom? Uma curiosidade aqui que a gente já tira, muito mais ou menos tranquilo, é a seguinte. Porque aqui você poderia pedir um exemplo de um espaço não contrátil, né? Porque afinal você já pegou uma gama grande aqui de espaços meio fáceis que são contráteis. Vou te dar um exemplo de uma coisa que não é contrátil, meio abusando, assim, já vai chutando longe, que é o seguinte: se x é contrátil, opa, então x é conexo por caminhos. Parece que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? Mas tem bastante a ver. Não vale a volta, tá? Mas assim, pelo menos a gente já tem esse resultado aqui já de graça. Bom, então vamos lá. Se ele é, eu quero mostrar então se ele é contrátil, então ele é conexo por caminhos. Isso já mostra que se você pegar qualquer espaço que não é conexo por caminho, ele não tem como ser contrátil. Então você já tem um monte de exemplos aí para você usar para ver espaços que não são contráteis, né? Como é que você faz esse? Então você tem que basicamente pegar um ponto qualquer no seu conjunto, não um espaço, um conjunto, é, um ponto x qualquer e levar ele num ponto y qualquer via um caminho. Note que se a gente fixar um C aqui qualquer, do tipo, vamos apagar esse cara e vou te trocar aqui. Só para usar a anotação que eu estava fazendo antes. Se eu mostrar aqui qualquer x que você tem um caminho dele que chega nesse C constante que eu peguei, pega um C qualquer especial. Se eu mostrar que ele é contínuo para esse cara, dá certo. Então, como a gente comentou lá em cima que
a definição de ser contrátil é a identidade ter uma deformação para uma função constante, aí ou você já usou que tem equivalência que não importa qual é a constante, ou você fala, tá bom, eu sei que é equivalente para alguma constante, peguei essa constante e vou fazer isso aí, tá bom? Então, tipo, peguei essa constante que está lá da definição explícita. Se eu mostrar que todo mundo tem um caminho de qualquer x que você faz, né? qualquer x que você pega tem um caminho dele para essa c da constante do seu enunciado, a gente conseguiu mostrar, certo? Bom, mas a hipótese fala justamente uma coisa aí, né? Fala o quê? Que você tem uma homotopia, né? H, que sai da função identidade e chega na função constante. Ou seja, ela, no instante 0, ela é a identidade, e no instante 1, opa, no instante 1, ela é essa constante. Essa é a definição de ser contrátil para essa constante aqui que a gente fez. Bom, mas olha que isso aqui vai induzir um caminho, certo? Como é que eu faço um caminho de uma função x qualquer para o Czinho? Você define h, que ela vai sair do intervalo 0, 1 e chegar em x, e eu vou fazer a minha gama C definida por gama de t, vamos mudar a letra aqui dela, ela vai ser simplesmente h desse x, que é onde você quer sair, para chegar no t. Tá, cuidado que agora o x está fixado. Tá bom? Só o t que varia. Repara que no instante 0, gama de 0 é x, que é o que você quer, e no instante 1, gama de 1 é c, porque todo mundo dá c, não importa qual foi o x que você começou. Achamos o caminho contínuo, então já deu certo, era aquilo que a gente queria provar, certo? Um último resultado aqui para a gente destacar é que é uma caracterização externa para os espaços contráteis. Os espaços contráteis, na verdade, eles acabam sendo os espaços meio que triviais em algum sentido. Acho que essa proposição que eu vou dar, ela fala exatamente que tipo de trivialidade que eles vão trazer aqui para essa parte da teoria. Então vamos pegar assim, ó, vou ter que x ele é contrátil, C e somente C, tá? É uma caracterização. Se para qualquer espaço topológico T que você pega, e para qualquer duas funções que você pega, f e g, que saem do seu T e chega no seu x, elas são elas são homotópicas. Tá? Funções contínuas, obviamente. Né? Então, para qualquer duas funções contínuas que você pega, elas acabam dando homotópicas lá no fim. Tudo bem? Então, vamos tentar mostrar esse aqui. Então, esse aqui é meio que a trivialidade. Vai, se você bota ele no final da coisa, qualquer função que chega nela, qualquer par de função que tem domínio igual, né, obviamente, essas funções, do ponto de vista de homotopia, são a mesma coisa. Tá? Vamos lá, é meio que assim, tipo, pensa um conjunto no ponto de vista de espaço topológico, né? Você tem que se o conjunto é um unitário, não tem muito o que fazer, é quase a mesma coisa aqui pra gente, tá? Não tem muita função emocionante. Bom, vamos lá, como é que você faz essa aqui? Essa aqui tem alguns truquezinhos, tem um truquezinho bobo ali no fim, mas a gente faz ele daqui a pouco. Primeiro vamos fazer a volta, que ela é mais boba. Ó, então a volta eu quero mostrar só que se você tem essa condição estranha, né, essa condição de trivialidade aqui, digamos, se para qualquer espaço topológico que você pegar e funções que você pegar, elas são homotópicas entre si, então você quer mostrar que o espaço é contrátil. Bom, esse lado o que você faz? Você pega simplesmente, bom, se é para qualquer t, pega no lugar do t, pega o x. Então eu vou trabalhar com funções que saem do x no x e eu vou trabalhar com a identidade de x e a função constante. Veja que é idiota que eu fiz, mas ela funciona, né? Em particular, você tem que ele ganhe. Você ganha que essas duas são homotópicas, mas isso é exatamente a definição de ser contrátil. Então esse lado não deu nem para aquecer. Tá bom? Vamos fazer então o outro lado. O outro lado é um truquezinho um pouco mais bobo aqui, né? Quer dizer, você pode fazer um pouco mais de conta, mas eu acho que a gente não precisa fazer muita coisa. Quer ver? Ó, o que a gente tem que fazer? Então eu estou supondo que a identidade em x ela é homotópica a uma função constante c fixada.
tá bom? E aí agora eu quero mostrar que a F é homotópica a G. Então eu começo a fazer assim, ó. F, tudo bem? Repara que se eu fizer uma cadeia de homotopias ou igualdades, eu continuo tendo homotopia no fim, certo? Porque se é igual, em particular, é homotópica, certo? Mas vamos lá, né? Relação de equivalência, mas vamos lá. Então, ó, F, vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa que eu primeiro pegar a função f e depois compor com a identidade no x. Certo? A função vai sair de algum lugar, vai chegar no x, e aí eu pego a identidade e faço de novo. Pego esse x que eu ganhei e levo para o mesmo lugar. Então isso aqui, enquanto função, é a mesma coisa. Tudo bem? Em particular, são homotópicas. Agora, eu vou usar o resultado que a gente já fez, que homotópica de composições são homotópicas, né? Do tipo, se você fizer duas composições, pegar as homotopias e homotopias, elas continuam sendo homotópicas. Então, ó, eu vou fazer assim, ó, o F é homotópico a si mesmo. Então, deixei ele parado. Mas a identidade do X está escrito aqui em cima, que isso é homotópico a C. Então, como esse é homotópico a esse e esse é homotópico a esse, eu tenho a homotopia entre as compostas. Tá bom? Beleza? Mas agora olha o que você fez aqui. Aqui eu tenho uma função, sei lá o que ela fez, mas depois eu compus ela com a constante. Se eu trocar aqui e começar com uma outra função, vocês concordam que do ponto de vista da função final deu a mesma coisa? Saí do t, sei lá o que eu fiz, mas no final levei todo mundo para c. Então essa função é igual a essa função. Não estou falando que elas são homotópicas, estou falando que elas são iguais. Tá bom? Então essas duas são iguais. Beleza? Aí agora eu vou fazer de novo o truque de levar homotopia em homotopia aqui, né? Do tipo em homotópicas em homotópicas. Ó, a G é homotópica ela mesma. A G é homotópica ela mesma. E a função constante é homotópica à identidade. Certo? Bom, mas isso aqui é a mesma coisa que fazer a função G. Então a gente tem a F igual ou homotópica a G. Então ela é homotópica a G, que é o que a gente queria mostrar. Tá bom? Então esse aí é o resultado que a gente tem. Essa é uma espécie de trivialização aqui para espaços que são contráteis. Tá bom?